Policiais do GOI, via denúncia, prendeu um suposto estuprador no bairro Santo Antônio. Estou aqui com o policial Cardoso do GOI, que vai passar mais detalhes sobre essa ocorrência. Cardoso, como que foi a ocorrência? Como que vocês chegaram até esse possível estuprador? De início, a Polícia Civil foi procurada por duas adolescentes irmãs, alegando que já há muitos anos vêm sendo molestadas pelo próprio padrasto. E a gente encaminhou elas até o delegado do plantão e elas narraram a versão delas dessa história. E o delegado determinou então que a gente localizasse o padrasto e a mãe delas, para que essa história fosse confirmada. Mas foram surgindo alguns detalhes nessa história que levaram a evidências que, para o delegado de polícia, foram conclusivas que se tratava de um caso de estupro contra vulnerável, uma vez que uma das meninas molestada na data de hoje contava com apenas 13 anos de idade. O fato que foi determinante para que tudo isso desenrolasse dessa maneira é que ela conservou no seu corpo resíduos de uma relação sexual na manhã de hoje. Nós encaminhamos ela ao médico legista, ele fez a constatação dessa matéria orgânica e isso foi conclusivo para sustentar a tese então apresentada pelas meninas. Então ele praticava o ato com ela ali sem nenhum tipo de preservativo, sem nenhum tipo de cautela ali para com a menina, né? Pelo menos na data de hoje não. A gente não sabe se em outras datas, em outras oportunidades aconteceu de alguma forma diferente. O fato é que, segundo elas, esse fato se acontecia na própria família, na própria residência deles, já há 7 anos, 6 anos, alguma coisa desse tipo. Na data de hoje, vamos dizer assim, foi determinante para que elas procurassem a polícia, porque conservava com ela uma evidência forte que seria então uma matéria orgânica deixada pelo próprio padrasto, né? E elas chegaram até vocês sem ter o conhecimento da mãe com o padrasto e nem o pai das meninas não tinha o conhecimento que ela teria procurado vocês? A gente não entende ainda um porquê da razão dela não comunicar a mãe, não vir na presença da mãe. Uma tese é que elas poderiam, uma das ameaças que segundo elas sofriam é que se elas comunicassem à polícia ou qualquer autoridade, a mãe sofreria consequências, né? Então acho que elas quiseram preservar a mãe nesse sentido. É difícil falar o porquê que não comunicaram a mãe, mas a mãe foi dado ciência para ela hoje de tudo, que toda a história como desenrolou, a mãe passou a conhecer essa história, acompanhou os procedimentos, né, do Instituto Médico Legal, acompanha os procedimentos aqui na delegacia e o padrasto está sendo preso em flagrante. E as duas adolescentes, ela tem provas cabíveis contra essa pessoa, além desse resíduo que ele acabou deixando nelas? Está sendo analisado alguns arquivos que elas guardam nos celulares, que podem evidenciar algum tipo de imagem ou som dos atos praticados pelo padrasto, mas ainda é um pouco cedo para a gente analisar com o que a gente tem. Vai depender de um estudo mais refinado desses arquivos, para que realmente possam se tornar indícios no caso. Qual é o padrasto? O que ele acaba dizendo? O que ele relatou após a chegada dos policiais na residência onde ele foi pego? Ele foi localizado próximo da residência dele. Segundo ele naquele momento ele estava procurando elas, preocupado porque elas não se encontravam em casa. O fato é que elas já se encontravam há horas na delegacia. Depois que ele foi comunicado dos motivos da prisão, da razão da prisão dele, ele simplesmente nega, não tem nenhum tipo de reação de culpa ou de revolta em relação ao caso. Simplesmente ele diz que não tem nada com isso, que
Nenhum dos fatos que a gente alega corresponde com a verdade, mas aparentemente os fatos hoje não estão a favor dele. Então o que vai ser provado aí, o que vai provar se ele teve ou não relação com essa adolescente, vai ser o exame que foi feito no Instituto Médico Legal. Esse exame e o exame dos arquivos que elas têm, que forneceram para a polícia, que estão nos celulares delas. E mais o depoimento das duas também, que conta muito como prova. E o que vai ser feito com ele? Ele vai permanecer preso? Inicialmente ele será preso e será depois encaminhado para um estabelecimento adequado para o caso dele. E a mãe? Vocês conversaram com a mãe das adolescentes? O que ela fala? Segundo ela, não tem conhecimento de nada de anormal que tivesse acontecido nesses anos de convivência do padrasto com as filhas. Ela se mostrou muito chocada na data de hoje em relação a isso. Ela está perplexa, mas está contribuindo, está à disposição da justiça e está sendo orientada dos procedimentos que ela, como responsável, vai ter que, não vai poder se furtar ao longo do processo. Qual a idade das adolescentes? 13 e 14 anos. E os horários? A mãe trabalhava, o padrasto trabalhava, como que era feito? O que as meninas falam, os horários que ele praticava esses atos com elas? A data de hoje, o fato que se deu hoje, foi na ausência da mãe para o trabalho. Ela foi trabalhar de manhã e ele não teve turno de trabalho, porque ele também trabalha, mas não nesse turno. Então, nessa ausência dela, ele ficou à vontade para praticar o ato que está sendo alegado aqui. Nas outras oportunidades, se deu mais ou menos nesse desencontro de horários de trabalho entre a mãe e o pai. Então, a mãe por algum tempo se ausentava, as crianças ficavam na responsabilidade do padrasto, que, como eu disse, segundo elas, ele se prevalecia desse conforto de estar sozinho com elas para praticar esses atos. Quem participou da ocorrência? Da Polícia Civil foi o GOI 1 e a ocorrência foi atendida pelo Dr. Vicente.